Investir mal pode sair caro e para você não pagar essa conta salgada, o nosso programa hoje vai direto ao ponto. Com o mercado financeiro passando por tantas transformações, como investir bem? Bolsa, câmbio, crédito, esses e outros assuntos são o que esperam por você. Bem-vindo a mais um Quem Paga a Conta. E do meu lado, o ex-diretor do Banco Central, nosso estrategista-chefe na Warren Investimentos, Sérgio Goldenstein. Celso Plácido, CEO da Warren Asset. E nosso convidado especial, Leandro Siqueira, fundador da Varus. Leandro, obrigado pela tua presença aqui, ter aceito o nosso convite. E queria começar com você, fazendo as honras aqui. Você, no começo do ano passado, em 2023, você indicou, pela tua visão, as 3 principais ações que poderiam ir muito bem naquele ano. Você indicou Taurus, que subiu 24%, EDP 27% e C&A, com 185% de valorização. E a pergunta agora é, onde investir em 2024? Eu recebi o convite para gravar esse vídeo de novo, eu já deixei claro que eu não ia fazer, porque C&A foi a que mais subiu em 2023, daí para frente só para baixo, né? Não tem como eu acertar um maior que isso. Mas, assim, quando eu fiz esse vídeo, uma das coisas que eu deixei claro era que é impossível você conseguir prever qual ação vai subir mais num determinado ano, num determinado período de tempo. Só se você tivesse bola de cristal, com certeza que qualquer cartomante, alguma coisa do tipo, consegue fazer um trabalho melhor que eu nisso. Mas na época que eu gravei esse vídeo, a C&A, entre todas as empresas que eu analiso, era uma que me chamava muito a atenção pelo quão descontada ela estava. E para esse ano, não sei se eu fico confortável de dizer exatamente as 3 ações, porque a expectativa está alta. Mas aqui nós estamos entre amigos, um papo informal, num restaurante, então fica à vontade. Não, tem algumas ações que eu gosto para esse ano, obviamente. A gente tem mais ou menos umas 10 ações em cada carteira que a gente tem, sendo 2, 3 carteiras diferentes, com perfis de risco diferentes. E se você for olhar para a Bolsa de Valores hoje, para o Ibovespa, por exemplo, você, por mais que tenha tido uma alta boa no último ano, você ainda vai encontrar muitas ações que estão indicando que estão desvalorizadas. Nunca vou dizer desvalorizadas, porque você tem que fazer uma análise bem mais profunda que isso para chegar a essa conclusão. Isso você diz pelos fundamentos? Pelos fundamentos, vou te dar um exemplo. Se você pegar, tem 87 empresas mais ou menos no Ibovespa, se você for pegar dessas 87, 21 negociam abaixo do valor patrimonial. Leandro, isso por si só significa que a empresa está barata? Evidentemente não. Se você tem uma empresa que está destruindo o valor, ela tem que estar negociada abaixo do patrimônio dela. Então, tem outras empresas que eu acho que é quase indiscutível que elas não estão destruindo o valor. Seja por uma questão de métricas, você olha o ROI, o quanto que ela obtém de retorno sobre o patrimônio líquido dela, você vê que está 15%, 20% de ROI, acima do custo de capital dela, então está gerando valor. E tem empresas que são clássicos, que você não imagina o Brasil existindo sem elas. Então, um exemplo claro aqui é Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa que continua sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela. Leandro, tem risco de intervenção, tem risco de que alguma coisa aconteça? Sempre existe esse risco. Porém, se você for avaliar o quão propenso isso, qual a probabilidade que isso tem de acontecer, talvez seja bem menor no Banco do Brasil do que seria em outro estatal. Primeiro porque o governo, eu acho que o Sérgio consegue falar muito melhor disso que eu, tem outros bancos no qual ele pode fazer uma ingerência maior. A governança do Banco do Brasil é muito boa, isso foi um reflexo que teve lá atrás também. Estava até conversando esses dias com o pessoal da Caixa, eles falam, cara, o Banco do Brasil foi muito mais tranquilo na época do que foi a gerência dos fundos de previdência e tudo mais. Então é muito difícil que você vê alguma coisa desse tipo. A gente teve a indicação do Fukunaga, que foi uma indicação polêmica para o Previ, e mesmo assim, foi em março, se eu não me engano, do ano passado, isso mesmo assim de lá para cá não houve mais história, foi contestado e tal, se permaneceu, mas não houve uma ingerência muito maior. É claro que a gente ainda tem alguns anos de governo para avaliar se vai acontecer ou não, mas me parece que é um pessimismo exagerado em relação ao banco. E aí me parece um ativo atrativo, um ativo que... Cara, o Banco do Brasil é uma das empresas mais antigas que existe no Brasil. Então, eu não imagino o Brasil existindo sem ele, não imagino um cenário onde ele vai começar a destruir estruturalmente o capital dele. Não vejo isso acontecendo. Então, parece uma oportunidade bem óbvia. Não uma oportunidade, novamente, como C&A, que vai quadruplicar de valor, pelo menos não no curto espaço de tempo, mas ainda assim é inegavelmente barato. Se cada R$1 que tem lá de patrimônio você está pagando 98 centavos, tem alguma coisa errada. Você está pagando menos do que ele vale lá. Se ele não destruir valor, tem uma boa oportunidade aí. E nesse ponto do Banco do Brasil, até algo que possa dar alguma segurança,
é que, aparentemente, a expansão do crédito público agora vai ser via BNDES, né? Dado esse plano financiado, né? Ninguém agora botou o Banco do Brasil no meio. Quer dizer, então, dos 300 bi, né, anunciados, né, parece que 250 bi seriam do BNDES, né? Que é algo diferente do passado, né? Quando houve capitalização do Banco do Brasil e da Caixa, e também foram utilizados o conjunto BNDES, né, para a expansão do crédito público. Só um ponto do Banco do Brasil, isso que o Sérgio levantou é importante, que agora parece que não. Concordo, o Banco do Brasil é extremamente descontado. Tem lei de responsabilidade fiscal, que não tinha no passado, mas na época, para incentivar a compra de automóveis, o que o governo fez? Fez aquela entrada de 10% e financiava o carro em 80 meses. E aí o Banco do Brasil foi uma das poucas vezes que ele entrou para financiar automóveis. E foi, óbvio, foi um desastre o que aconteceu. E até o Itaú também entrou. E também foi um desastre. Então, assim, eu não consigo recuperar o carro. Porque vocês estão escondendo o carro financiado. Isso e a execução aqui no Brasil de lá é muito difícil. Não, você recupera crédito de 18%, né? Índice de recuperação. Então, mesmo com a garantia do automóvel. Então, isso foi muito ruim. Eu não vejo isso acontecendo, até por lei de responsabilidade fiscal. E ele não envolvendo. Tem a Caixa mais para moradia e BNDES para financiar aí a indústria, isso que a gente está vendo. Então, eu também vejo esse receio. Eu gosto de pensar assim, qual o tamanho do impacto caso seja feito novamente? É suficiente para justificar esse preço? Porque tem um certo impacto que eu acho que é justificável, dependendo do preço que você paga. Tem-se muita filosofia hoje em dia de você só investir em empresas maravilhosas, lindas, fabulosas, tudo dourado, com arco-íris em cima dela. Eu não gosto muito dessa filosofia porque isso restringe muito. Já está precificado normalmente. Então, um exemplo clássico disso, WEG. Cara, a WEG é indiscutivelmente uma empresa maravilhosa, talvez uma das melhores do Brasil. Porém, tem muita coisa que já está no preço dela. E aí, quando você vai ver, por exemplo, no ano passado, ela liberou um resultado histórico. Foi o melhor resultado da história dela. E a ação caiu 7% num dia. É culpa da WEG? Não. Quem está dentro da WEG está fazendo um trabalho incrível, memorável. Porém, quem está colocando preço na ação da WEG, aí tá olhando para uma história que talvez seja muito superior do que ela pode entregar, mesmo ela já supriu, já melhorando, já liberando um resultado que seja melhor do que todo o histórico dela. Só para fazer um adendo aqui, a WEG, que é da minha cidade, Jaraguá do Sul, né? E é uma empresa realmente exemplar de governança, de execução, né? Que com o novo aceno do BNDES agora, pode se beneficiar bastante aí também por conta disso. Mas eu queria aproveitar aqui e te perguntar, além do Banco do Brasil, Leandro, o que mais que você está olhando? Então, Banco do Brasil era um dos exemplos que está dentro ali do Ibovespa, né? Algumas ações do Ibovespa que compõem o Ibovespa. Que compõem o Ibovespa estão abaixo do valor patrimonial. Perfeito. Sem necessariamente estar destruindo valor, né? Estão com um retorno abaixo do custo de capital delas. Tem algumas outras que você consegue encontrar talvez com mais facilidade até no índice Small Caps, pelo simples fato até de você ter mais empresas lá e menos gente olhando por ter uma liquidez menor. Então, se você for pegar um outro banco, como por exemplo ABC, é um caso também que tem uma série de contrapontos que você pode fazer, mas é um caso semelhante ao do Banco do Brasil. Ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial e é um banco que, sem dúvidas alguma, não destrói valor. É o que acontecia mais ou menos com o Pine, que teve essa supervalorização no ano passado, ou são coisas diferentes na tua visão? Eu não acompanho a Pine, então vai ser muito difícil para mim te dizer de uma ação específica. Eu tento ser o mais claro possível quando não acompanho a ação, porque tem umas 500 ações que você pode acompanhar. E eu acho que acompanhar 500 ações é uma demonstração de como você não fazer um bom trabalho. Você mencionou, assim, a alta do Ibovespa no ano passado, né? Mas foi uma composição muito heterogênea, né? Sim. Então, um exemplo, né? Foi a alta muito significativa da Petrobras. Sim. O que fez, assim, que o índice fosse algo difícil de ser batido, né? Porque muitos fundos estavam short Petrobras, assim. Olhando para frente, você acha que também a gente vai ter também um comportamento heterogêneo? E com relação particularmente à Petrobras, foi demais? O que você acha? Pelo risco e pelo quanto eu entendia de Petrobras, eu acho que vai uma questão pessoal, eu não me sentia confortável em colocar ela na carteira. Porque tinham muitos fatores ali que eu não só não conseguia prever, como eu não achava que eu tinha um entendimento grande o suficiente para investir. Petrobras é uma empresa extremamente complexa. Falar, cara, eu sei que tá barato, ponto. Quero investir, tá no barato? Não acho, eu já tenho algumas ações que são arriscadas na carteira, eu não acho que eu quero colocar um risco. E essa questão de risco, ela é muito sutil, porque normalmente as pessoas analisam o risco com base no que se materializou. E o que se materializou era só um dos cenários possíveis. Provavelmente tem uns 10 metaversos diferentes, uns 10 universos paralelos diferentes, onde coisas diferentes aconteceram. Tem um universo paralelo onde C&A desabou, foi falência. Tem outro onde Petrobras não subiu tanto assim. E olhando em retrospectiva, é fácil você olhar e falar, não, beleza, subiu bastante, eu tinha que subir mesmo. Mas eu achava que tinha um risco ali que não me satisfazia com a composição que eu tinha restante na carteira. Mais uma ação ou algum setor que você recomenda para 2024?
Aí vai uma discussão do que você acha que vai acontecer em 2024. Se você partir do pressuposto que taxas de juros vão cair nos Estados Unidos, principalmente, e isso, consequentemente, vai levar as nossas para um patamar um pouco mais baixo, eu gosto do setor de locação de veículos, porque é um setor intensivo em capital. Muita gente acha que dívida é necessariamente ruim para a empresa. E dívida faz parte, ela gera um benefício tributário, basicamente, que você reduz a alíquota que você paga. Você reduz a base de incidência da alíquota que você pagaria. E aí tem empresas e setores que são mais intensivos em capital. Então, naturalmente, elas vão precisar de mais dinheiro, e esse dinheiro pode vir em dois lugares, acionistas ou credores. Faz sentido que você tenha uma composição que seja balanceada e que uma grande parte, uma parte relevante, venha de credores, ou seja dívida. E o setor de locação de veículos é famoso por isso. Não é nenhum nível de dívida que, meu Deus, a empresa está quebrando. Ou, por exemplo, a aviação tem um problema muito grande com dívidas historicamente. A Gol agora, muito Gol agora está enfrentando um grande dilema. A Azul, se você for olhar, a alavancagem dela é muito grande também, mas é histórico do setor como um todo, que também é intensivo em capital, mas com uma receita muito mais volátil. O setor de locação de veículos não é tão volátil assim, mesmo pandemia, as coisas que acontecem uma vez a cada século viram um grande problema, mas em geral não é tão volátil assim. E eu gosto bastante dessas empresas porque elas foram muito prejudicadas com o aumento da taxa de juros, por conta da alavancagem. É natural, a despesa financeira acaba aumentando. Agora, se a gente for apostar que vai ter uma redução de taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, a gente provavelmente vai ver um movimento de geração de valor dessas empresas. Por dois motivos. O primeiro é porque o custo de capital diminui. Isso vai ter um impacto grande nelas que tendem a ser mais sensíveis à taxa de juros como um todo. O segundo é que você começa a ver isso sendo refletido no lucro dela depois de um tempo, porque a despesa financeira reduz e aí, naturalmente, o lucro dela aumenta. E aí eu gosto de algumas empresas desse setor. Tem algumas mais descontadas que outras, sabe? Fazendo um gancho, né? Você mencionou o processo de queda de juros nos Estados Unidos, né? Assim, tá dado que isso vai acontecer. O problema, talvez, é que o mercado tenha embarcado no excesso de otimismo com relação à trajetória da política monetária. Então, desde novembro e dezembro do ano passado, a gente viu um rally dos mercados globais, incluindo o Brasil. Então, a bolsa subiu bastante, os juros declinaram, as moedas emergentes se apreciaram. E, em certo momento, a precificação de queda de juros nos Estados Unidos foi para 150 vezes no próximo ano. E eu acho que a discussão agora é, assim, será que vai ser tudo isso? Né? E, recentemente, né, teve um dirigente do Fed comentando, peraí, a gente vai reduzir os juros, mas talvez, né, só um pouco mais tarde, né? E esse é um risco, né? Porque talvez o mercado tenha ido muita sede ao pote e embarcado no excesso de otimismo. Você falou do rally, Sérgio. Eu lembro que na última participação do Celso aqui no Quem Paga a Conta, acho que foi final de outubro, se eu não me engano, o Celso, eu perguntei para ele o que esperar da Bolsa aí naquele final de ano de 2023, e ele falou, olha, pode ter certeza que, dado o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, dado o que está acontecendo aqui no Brasil, fora também, a gente vai ter rally. Né? E a gente viu um rally forte, outubro ainda no finalzinho, indicou para baixo, e depois a forte alta também vinda por conta desse otimismo que o Sérgio bem comentou. Mas quando a gente olha esse otimismo lá para fora, e lá a gente vê que a Bolsa ainda continua desempenhando bem esse ano, não é o que aconteceu aqui nesse início de ano, aqui pelo menos em janeiro, aqui na nossa Bovespa, né? Como vocês estão enxergando isso, Celso, e quais as apostas de vocês para 2024? Ótimo. Deixa eu só botar um contraponto ao Leandro. Isso é bom. Só um contraponto, né? É bom que me faz pensar. Era que ele falou do setor de locação de automóveis. E aí, o meu receio era um setor que no passado até gostei muito, porque é extremamente interessante. O que faz uma empresa de locação e lá fora elas estão sofrendo principalmente com os automóveis elétricos, né? Não é o caso aqui do Brasil. Elas compram o automóvel, elas escolhem uma montadora aqui no Brasil para ser a líder, porque elas vão comprar muitos automóveis, milhares. E aí ela pega um financiamento para comprar esse automóvel. Normalmente ela utiliza o automóvel um ano e meio e depois ela revende. Normalmente ela revende pelo mesmo preço ou mais alto do que ela comprou. Como ela faz isso? Ela pegou, chega numa montadora, fala, eu quero comprar 20 mil carros. Tem um desconto, eu quero 20% de desconto. Compra como atacado. É isso. E ela utiliza essa taxa de juros para isso. Concordo, a taxa de juros em queda já beneficia ela por conta da despesa financeira. Porém, tem que saber se elas compraram que nível de preço automóvel. Porque o automóvel ele caiu muito de preço novo, porque faltava chip, porque teve um problema na parte logística. Então, hoje o automóvel está mais barato, o zero, do que há um ano e meio atrás.
que você pegou pós-pandemia. Então, isso, né, taxa de juros, isso tudo eu concordo. Mas vai ter que ver caso a caso, quem comprou carro quando, porque eu não lembro qual montadora, que logo depois daquilo falou assim, eu vou me estocar de carro porque vai faltar carro. E comprou o preço do automóvel, eu diria, deve ser uns 35% do preço do automóvel hoje zero. Porque o preço caiu. Porque todo mundo queria automóvel no momento, depois que você sai daquele momento pandemia e não tinha chip para entrega e o preço estava super valorizado. Então é só um contraponto de locadora. Tem que só tomar cuidado com essa parte de automóveis, que é um business disso, é um business de alavancagem. Eu utilizo o carro que eu peguei durante um período e vendo pelo mesmo preço. Ótimo, você está fazendo dinheiro. É só isso o Temos alguém aqui comprado no setor e um vendido, pelo que eu tô sentindo. Não, eu concordo com o ponto dele. Acho que não é nenhum ponto de estar vendido. Nem comprado ou vendido, era só selecione cuidado. com cuidado. Né? Quem comprou? Porque quem comprou bem, ótimo. Eu não sei quem comprou bem, tá? Eu só tô alertando pra... Quem comprou bem, ótimo, vai vender o automóvel bem. Quem comprou mal, vai vender com prejuízo. E aí foi o pior possível. Ele utilizou o automóvel, tem juros, de repente ele pegou alto no momento mais caro de juros e vai vender como o imóvel. Aí ele, de repente, vai segurar aquele automóvel com a depreciação maior e vendendo mais barato ainda. Deixa eu pegar um gancho, né? Assim, o Paulo comentou, né, que nesse início de ano, os mercados nos Estados Unidos tiveram bom desempenho, as bolsas, né, S&P, né, batendo máxima, enquanto os mercados emergentes com desempenho ruim, né? Até o Bovespa está caindo no ano. O que aconteceu, Sérgio? Assim, acho que o primeiro ponto é o seguinte, olhando lá fora, assim, o que é importante para a bolsa lá fora é mais atividade. Então, o cenário de soft landing, ou seja, de um desaquecimento moderado, é bom para a bolsa americana. Então, isso aliado a resultados comparativos positivos, sustenta... Por conta da inflação. Não, atividade. Atividade, assim, a economia americana não entrando em recessão é uma ótima notícia para a bolsa americana. Perfeito. Porque evidencia que os lucros vão continuar sólidos. Os resultados vão continuar positivos. Agora, qual a contrapartida disso? Isso pode levar, na medida que a atividade está forte, o mercado de trabalho está aquecido, a uma política monetária não tão intensa quanto a precificada pelo mercado. E aí isso bate em mercados emergentes. Né? Por quê? Em novembro e dezembro, houve um rally em mercados emergentes pela perspectiva de um corte de juros muito agressivo nos Estados Unidos. Perfeito. E agora isso começou a entrar em dúvida. Então, na medida em que a taxa de 10 anos subiu um pouquinho ao longo de 2024, houve alguma valorização global do dólar, as moedas emergentes tiveram um desempenho ruim e isso afetou também o mercado de juros e o mercado de bolsa no Brasil. E onde investir em 2024, Celso? Assim, a gente acredita ainda. Nossa bolsa está descontada. Essa é a grande verdade. Eu sei que muito mais depende do exterior. Foi isso que puxou a bolsa aqui. Foi a taxa de juros. Você começa o ano de 2023 com o pessoal prevendo os juros mais altos nos Estados Unidos, o Treasury e tudo mais. Você termina o ano no 0 a 0. E aí foi no final do ano isso. O otimismo vai reduzir juros, tal, não tem recessão, os Estados Unidos vai reduzir juros no início do ano de 2024. Tinha 100% de precificação de queda em março. É isso. E agora está jogando um pouco em maio e um pouco em junho. Tem agora 50% de chance de queda em março, mas deixou de ser aquela precificação de certeza absoluta de queda em março. E até pelos dados, os indicadores, isso de uma economia ainda forte, você fala, pô, agora não reduz juros. E afeta aqui, obviamente. Mas a nossa bolsa com os juros em queda, você ainda tem a população ali, a pessoa física investindo rentista, né? Que, poxa, eu tenho diferencial de juros entre o que eu aplico e a inflação ainda grande. Você está falando 6%, você consegue hoje, sem tomar muito risco. Essa é a grande verdade. Então, pô, 6% de juros real é extremamente elevado. Então, compete com a bolsa, não adianta. Mas, mesmo assim, o que a gente está vendo ainda tem espaço, tem ações atrativas. Né? Ano passado, acho que não sei se poucos falavam no início do ano de Petrobras. Um outro ponto é só, eu não teria duas estatais na carteira, porque pro bem e pro mal, vai tudo muito bem, não tem interferência, voa. Tá, mas se for ruim, as duas sofrem. Então, já tendo o Banco do Brasil, ótimo, acho excelente. A gente conhece o DNA do governo, né? Interferência, tudo isso. Então, assim, só se fosse para ter uma estatal, teria uma. O lado de Banco do Brasil ou Petro, Banco do Brasil, eu diria que mas é mais fácil você projetar. Apesar de não ser fluxo de caixa, mas é mais fácil você projetar. É mais de dividendos. Porque você consegue ter uma previsibilidade, pelo menos para os próximos 3 anos de taxa de juros.
petróleo, eu não tenho ideia de quanto vai estar o petróleo daqui a 3 anos. Eu adicionaria um fator positivo em relação ao Banco do Brasil. O duration dele é menor. Sim. Porque como ele paga dividendos, naturalmente o duration da ação é bem menor. E aí isso reduz muito o risco que você tem. Então a gente está falando desse ponto assim, será que a taxa de juros vai cair hoje? Vai cair amanhã? Eu acho que é um fato, e poucas pessoas questionam, que está no patamar alto. Sim. Se está no patamar elevado, a tendência é ele se reduzir. A pergunta é quando. E essa pergunta é muito difícil de responder. E aí, qual a grande sacada? Se você consegue comprar algumas ações que têm um duration menor, você fica menos suscetível a isso. Só que esse duration ele tem que ser em relação ao dividendo que ela paga. Me explica o que é duration. Eu tô falando grego aqui, porque... Traduz pra nós. Esse que é o problema. Explicar duration é bem complexo, assim. O que é duration? É basicamente o tempo médio que vai demorar para você receber os fluxos de caixa que aquele negócio vai gerar. Se você pega uma ação, por exemplo, de uma startup, ela vai queimar caixa por 10 anos, no 20º ano ela vai começar a gerar caixa e você vai receber aquele caixa. Seu duration é altíssimo, demora muito tempo para isso acontecer, para você conseguir pegar o dinheiro de volta. Agora, se você tem um banco, por exemplo, como o Banco do Brasil, ele já paga dividendo. Então, quando você recebe seu dinheiro de volta? Talvez amanhã. Então, é muito menor o duration. Ou seja, é quase como um payback ali. E aí... E quanto menor o duration, menor o risco. Exatamente, esse que é o ponto. Duration é como se você fosse... O efeito do duration com juros é como se você fosse abrir uma porta. Se você tenta abrir a porta muito perto ali da dobradiça dela, você tem que fazer uma força absurda. Se você tenta abrir lá no final... Se você fazer uma forcinha, ela já abre. Perfeito. Então, o efeito das juros é esse. Você pega um duration muito longo, você faz uma forcinha ali nos juros, ele já sobe ou cai muito. Agora, se você pega um duration mais baixo, cara, os juros balança muito, o negócio tá ali quase estável, quase na mesma que ele estava antes. Então, essa é uma grande sacada que você tem que ver como reduzir o duration da sua carteira sem abdicar do upside. E aí vem de você selecionar ações que tem um bom upside, porque ela está muito descontada, porém ela tem um duration um pouco reduzido, para dar margem para você ter outras empresas que têm um duration um pouco mais extenso, mas tem um upside a ponto de compensar esse duration. Então, o que a gente fez no ano passado, por exemplo, foi um pouco disso. A gente botou C&A, tem um duration altíssimo, estava queimando caixa no início do ano, podia estourar covenant a qualquer momento. A gente nem sabe o dia que ela vai gerar caixa direito para pagar, mas enfim, tá bem melhor do que ela estava antes. E contrabalanceou, colocando outros ativos que estavam descontados também, mas com duration muito curto. Que eram mais óbvios. Empresas boas pagadoras de dividendos, né? Exatamente. Às vezes ela nem precisa pagar o dividendo, mas se ela gerar muito caixa hoje, porventura ela vai pagar em algum momento. Você tem que ter cuidado porque, às vezes, é raro, mas eu gosto de falar, a empresa paga dividendo sem estar gerando caixa. Isso aconteceu com a Petrobras em 2015, me corrija se eu estiver errado, mas se não me falha a memória foi isso, o estatuto dela obriga ela a pagar um certo patamar de dividendos, ela teve que tomar dívida para pagar dividendo. Isso é uma destruição de valor óbvia. Então esse é um cuidado que você tem que tomar. E agora está começando a ficar na moda o dar com uma mão e tirar com a outra. Então a empresa dá o dividendo ali porque ela já sacou que os minoritários gostam de dividendo, pessoa física, né? E aí ela vai com a outra e faz um follow-on, aí tira o dividendo de volta. Isso algumas vezes faz sentido, porque você consegue da JCP, por exemplo, e reduz a alíquota que você pagaria, e aí você vai pegar com a outra mão ali follow-on, só para reduzir a alíquota mesmo. Mas em 99% dos casos não faz muito sentido. A empresa perde um dinheiro na hora de fazer o follow-on e deu o dividendo à toa para os investidores. Então... E pegando o gancho, você falou de follow-on. Explicação. É isso. Então você pode... O VAR chamou aqui, falou. É bom, porque eu tenho que perder esse hábito de ficar falando. Eu tô em meio, pessoa de mercado, eu fico acostumado. Mas o que eu falo? É você emitir ações para captar dinheiro. Lá no início da nossa conversa eu falei, né? Aumentar o número de ações no mercado. Exatamente. É como se você tivesse uma pizza aqui e aí você pega um dos pedaços dela e vende para uma outra pessoa para conseguir ganhar mais dinheiro pro restante das pessoas que tinham fatias antes. Que é diferente do IPO, quando você tem uma abertura de capital uma da primeira empresa. Abertura, né? E até pegando esse gancho, né? Você vê espaço para o mercado de capitais se recuperar nesse ano? Você vê espaço para uma volta de IPOs ou a gente vai continuar com uma concentração em follow-ons? Eu acho que sim. Com juros caindo, talvez fica mais atrativo. O problema não é esse. O problema é a nova política industrial. Então a gente sabe que isso vai ter um efeito que vai... Algumas empresas que talvez fariam um follow-on, talvez fariam um IPO... Vão ter um crédito mais barato. barato. Um crédito mais barato. É isso. E aí isso não vai pode afetar o setor de crédito, não só de ações. Exatamente. Essa discussão eu estava tendo hoje com o gestor de crédito. Quem que vai emitir dívida agora sem saber se vai participar desse plano? Porque o plano indústria, mas daqui a pouco entra serviço, entre outras coisas. Então, quem vai? E a outra, quem vier emitir, se não conseguir o dinheiro do governo, vai ser que taxa? Vai ter subsídio? Não vai? Segura nesse momento. Se você é um gestor, um diretor financeiro, vou emitir... Não, agora espera, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa do governo. Sim. E mesmo assim, será que o banco também não vai depois me emprestar mais baixa a taxa? Tem alguns pontos de discussão aqui, né? Demora um pouco mais, né, para o banco... Eu entendo, mas assim, é aquele momento que você fala, pô, se eu consigo Na dúvida, segurar, espera. eu não preciso acelerar esse processo.
O Paulo perguntou assim, onde investir, né? O Celso comentou sobre bolsa, né? Que pode se beneficiar, sim, desse processo de queda da Selic, né? Você saindo de uma Selic de 3,75 para 9. 9 ainda é uma taxa atrativa, é um juro real gordo ainda. Sim. Mas o 3,75 era um exagero. Sim. Então isso pode levar a alguma migração de renda fixa para renda variável. Isso é um ponto positivo, né? Segundo ponto positivo é que as empresas que têm um endividamento de CDI têm esse alívio da carga financeira, né? Terceiro ponto positivo é no próprio valuation, né? Essa coisa de juros como um todo se deslocar para baixo, né? Isso aumenta o valuation das empresas. Agora, do meu lado, né, no mundo de renda fixa, eu gosto de títulos indexados à inflação. NTN-B's, Tesouro IPCA, como são conhecidos do Tesouro Direto. Todos gostamos, assim, também adoro. E quando você olha as taxas, são taxas com gordura, né? Um papel de médio prazo oferece uma taxa em torno de 5,5%, um papel mais longo, 5,7%. Agora, o que é um risco para isso, né? Acho que o principal risco doméstico é o risco fiscal e o parafiscal. Vou tentar explicar isso. O que seria o risco fiscal? Imagina, então, que o governo decida, nos próximos meses, alterar a meta de resultado primário. O Banco Central vai ter que subir a taxa. Não, antes disso, vamos imaginar que a meta, em vez de ser 0, passe a ser meio ou 0,75%. Assim, a gente sabe que ninguém espera um resultado primário de 0 nesse ano. Mas, assim, o arcabouço fiscal, ele funciona no momento em que a meta não é atingida, os gatilhos são acionados. Perfeito. Se no primeiro ano você muda a meta, o que acontece? Os gatilhos não seriam acionados. Então, o arcabouço fiscal ficaria mais frágil. Isso resultaria no aumento de prêmio de risco. Então, isso poderia depreciar o câmbio, pressionar a curva de juros e também pressionar a bolsa pelo aumento de prêmio de risco. Esse é um primeiro risco, né? Seria o governo voltar, né, assim, fragilizar o arcabouço fiscal. O segundo risco é o parafiscal. O que é esse parafiscal? O exemplo clássico seria uma volta de empréstimos subsidiados pelo BNDES. Então, assim, ainda não está muito claro, né? A gente sabe que tem um plano grande que busca a reindustrialização do país, basicamente com recursos do BNDES, mas se o BNDES expandir de forma expressiva o volume de empréstimos subsidiados, isso tira a potência da política monetária. Porque o BCE mexe nos juros, mas tem uma parcela lá que não é sensível à política monetária. Então, o que significaria isso? O que o BCE chama de taxa neutra de juros, a taxa neutra, subiria. Então, um impacto seria, por exemplo, uma taxa Selic terminal mais alta. Então, talvez, em vez de chegar a 9%, talvez a taxa terminal ficaria mais próxima de 10%. Eu gosto muito de falar de pós-fixado, principalmente em inflação, como títulos para aposentadoria. No Brasil, né, a gente já viu isso e o Sérgio bem colocou, você tem ali, às vezes, o Banco Central podendo ser mais leniente ou não e um juros menor. Inflação é dado. Então, como é que você se protege da inflação? Esse é o grande ponto. É você ter títulos, sejam eles ou mesmo IPCA+, que é as antigas ou Bs, debêntures. Ou crédito privado no passado, que deu de oportunidade. E isso que eu queria fazer nesse gancho, Celso, isso que eu preciso te perguntar isso, né? A gente viu o cenário assim, apesar das oportunidades, as oportunidades vêm normalmente com um cenário mais volátil, né? E a gente viu alguns eventos assim que repercutiram bastante no mercado, o caso das lojas americanas, Light, Marisa, e a gente vê que lá na Warren Asset, especialmente no fundo de crédito privado da Warren, foi impactado zero, né, com esses eventos negativos. Pelo contrário, né, performou muito, muito, muito bem. Como é que você está vendo esse setor agora para 2024? Importante citar, né, fazer uma retrospectiva. Final de 2022, o que a gente viu? A gente fazia uma análise e vários ativos, bons ativos, o retorno estava muito pequeno. O spread, o ganho estava muito pequeno. Você já via IPCA, ou você já via pré-fixado. E aí, o que a gente preferiu? Um gestor especializado nisso. Eu prefiro ter caixa. Ao invés de pagar e ter um retorno baixo como esse, eu prefiro ter caixa ou não comprar o crédito corporativo. Quando eu digo caixa, você pode investir em títulos do governo. Mas, e isso se mostrou acertado, porque quando veio lojas americanas, isso em março, até maio, tinha debênture pagando IPCA mais 8,7%, livre de imposto de renda. Por quê? Porque abriu que do tipo, peraí, se uma empresa como a Lojas Americanas, que é AAA, ou seja, o nível mais alto de rating, de classificação de um ranking, ela tem, ela gera esse possível default, que a gente viu mais pro final do ano a Braskem também gerando isso, então a gente preferiu não comprar. Quando deu oportunidade em maio,
Aí a gente zerou o caixa e saiu comprando vários títulos, pulverizando. E a gente não tinha Braskem ainda bem também nisso. Então, além de uma análise, infelizmente é isso, alguns gestores olharam assim, eu tenho que estar 100% comprado. Não. Porque primeiro eu penso na preservação de capital do meu cliente para depois estar comprado. E aí, naquele momento, a relação risco-retorno, final de 2022, não era boa. Em maio, foi extremamente excelente. Tanto é que o fundo gerou quase 15% de retorno no fundo de crédito no ano passado. E a gente viu fundos até negativos no ano passado de crédito. Esse ano, não tem mais essa moleza. Não tem. Os spreads fecharam. Não tem. E aí, esse ano, a gente está muito pulverizado e analisando, olha, como é que o cuidado que a gente toma ali. A gente tem primeiro uma análise quantitativa, depois entra a qualitativa, né, entre o indivíduo. E a gente olha e fala assim, hoje você tem poucos. Não é que crédito não é interessante. A gente estava discutindo isso aqui agora. Uma outra oportunidade ainda é crédito. Mas não tem esse retorno gerado no ano passado. Vai ser muito mais difícil gerar retorno esse ano. Até porque o mercado também aprende, né? Que é falar, cara, eu não posso ir 100% comprado, que me gerou, às vezes, retorno negativo num ano por conta desse problema. E o Celso tocou em 2 pontos interessantes, né? Primeiro, pulverização, né? Então, quando você coloca vários títulos de crédito na carteira, você mitiga o seu risco de crédito, né? E o segundo ponto é que, no fundo, você tem analistas que estão justamente todo dia dedicados a estudar o risco de crédito. Que o investidor pessoa física não tem essa condição. Então, o fundo, na verdade, mitiga muito o risco para o investidor. Perfeito. E é legal esse ponto aí também que você tocou da pulverização, porque é quase antagônico com o que você vê em ações. Se você tem crédito, o ideal é você pulverizar. Porque você consegue... Supondo que você consegue pegar o mesmo retorno esperado, você, cara, reduziu ao máximo, porque o máximo você vai ganhar um teto se você levar até o vencimento. Pá, é isso. Não vai ser acima disso. Agora, se um quebrar, você perde uma grande parte ali do patrimônio que você tem. A ação é quase é diferente, não vou falar quase o inverso, mas é diferente. Se você pulverizar, você reduz o retorno esperado e aí poderia ter uma ação que chegaria a 300%, ela não vai ter muito efeito na sua carteira. E o máximo que dá pra cair é 0. Então você tem um teto ali, tem um piso ali, mas não tem um teto. Então muita gente confunde essas duas coisas. Eu sempre falo, cara, quando você for olhar, principalmente está saindo muito Fiagro agora, muito fundo de investimento voltado para crédito no mercado imobiliário também. E, cara, tem às vezes, 10 ativos. Cara, tenta diversificar isso, não pode ter 10 ativos só, porque se der um problema em um, você perde uma parte colossal do seu patrimônio. E outro ponto é, esse evento que a gente presenciou no ano passado foi tão único, porque como teve esse evento das lojas americanas e tudo conspirou a esse favor, você via debêntures, como você falou, no secundário sendo negociado a isso, e aí você faz o ponto, mas se está sendo negociado a isso, como que a empresa vai gerar valor o suficiente para pagar essa conta? Porque se a empresa emite crédito... Quem paga a conta? Porque se a empresa emite a CDI mais, sei lá, 10%, quanto que ela tem que estar gerando de lucro lá para conseguir pagar esse negócio? A questão é que teve emissões muito mais baixas no mercado secundário que para essa. Esse é o ponto. Porque foi uma restrição de liquidez. E aí vem assim, por que eu tô tendo essa oportunidade? Que é uma pergunta muito boa. A posição. É isso. O investidor institucional tendo que zerar a posição e falar assim, não, o meu nível de risco está muito elevado, eu tenho que diminuir. Ou seja, não pulverizou. Isso é perfeito que você falou. E aí vem uma sacada de investimento que eu acho que é muito boa, que é você sempre se perguntar o porquê você tá conseguindo aquela oportunidade. Quando eu olhava para você, eu falava, cara, por que só eu tô vendo isso? Tem alguma coisa errada? Porque às vezes, assim, tem alguma coisa errada com você, não com o mercado, na maioria das vezes. Eu acho que a gente falou muito bem sobre bolsa, a gente passou aqui pela renda fixa, mais precisamente aos títulos pós-fixados de inflação. Celso comentou aqui sobre os títulos privados e a gente finalizou aqui com caixa, né? O quão importante é o investidor ter um caixinha aí para buscar as oportunidades. Mas eu queria finalizar mesmo esse assunto, uma pergunta que a gente recebeu bastante, por que alguns fundos multimercados no ano passado, eles performaram, tiveram, na verdade, uma trajetória um pouco mais difícil, muitos com dificuldade de bater o CDI, e o que esperar para 2024? Uma ótima pergunta, porque a gente está vendo até muitos saques em relação a fundos multimercados, porque não entregaram, como você bem citou, nem o CDI. Se a gente olhar início do ano, muito que aconteceu era a precificação, uma ideia de que taxa de juros nos Estados Unidos permaneceriam alta por mais tempo. E aí, no decorrer do ano, não. Agora, juros vão cair no início de 2024. Nesse momento, eu diria, o mercado trocou muito a mão. Não só apostando, porque a gente tinha também aqui no Brasil um novo governo, e aí começou a apostar contra num determinado momento do tempo, era, olha, o dólar vai subir, tem muitas incertezas, olha o fiscal, tudo isso. E isso não foi se materializando, a gente bem ou mal teve aprovação do arcabouço fiscal, algumas medidas ali para conter, seja Congresso, próprio governo também, o próprio Haddad. E aí, nesse momento, eu via muito assim,
muitos gestores perdidos do que fazer. E aí acabavam seguindo, não, agora eu vou comprar dólar, aí o dólar caía. Agora eu tô olhando os juros e não vou estar mais apostado em juros. O que ele fazia? E aí eu vi muita movimentação. Até entrada de bolsa, e a bolsa a gente viu isso em outubro, né? Eu diria setembro, outubro, sofreu muito. E vi gente zerando exposição em bolsa. E aí você viu em novembro, dezembro, o ganho do ano da bolsa foi novembro e dezembro. E quando a gente olha para o câmbio, né? A gente viu ano passado uma valorização forte do real, né? E uma expectativa muito grande em 2024, dado todos esses fatores de risco que tem na mesa, muitos eventos que a gente tem esse ano, como eleições nos Estados Unidos, a gente tem algumas guerras acontecendo, que o medo de contaminar outros países e virar algo mais latente e mundial, talvez, né? Alguns críticos a esse risco mais ferozmente falam muito disso. Para onde que vai o câmbio? Essa é uma pergunta excelente, né? E até ajuda a explicar o desempenho não tão positivo de fundos multimercados. Sempre a compra de dólar foi um hedge clássico no Brasil, para um risco externo ou um risco doméstico. Então, se as coisas piorassem, você comprava dólar, o real depreciava bastante e você protegia suas locações. Só que vem acontecendo algo muito significativo em termos de fundamentos de contas externas do país. É uma balança comercial cada vez mais superavitária, puxada por dois itens. Primeiro, o setor agro. A pujança do setor agro é inacreditável. Isso é decorrente de aumento de produtividade. Então, o Brasil que deu certo é o agro. É o agro. Quando você olha a produtividade de serviços, de indústria, é baixo. De agro, disparou. Então, você pega... O Brasil foi o país com o maior crescimento de produtividade agrícola nas últimas décadas. Nos últimos 20 anos, cresceu 12% ao ano. Tive hoje informação do cara do agro. Impressionante. Então, esse é um ponto, né? Então, você tem uma balança comercial, assim, muito baseada em commodities e boa parte disso vem do setor agro. Qual é o segundo item? Conta petróleo. A gente é cada vez mais superavitário na conta petróleo. Então, assim, diversas estimativas mostram que no final dessa década, o Brasil vai ser o quinto ou sexto maior exportador de petróleo do mundo. Então, quando você junta o superávit vindo do setor agrícola mais o superávit da conta petróleo, você tem uma balança comercial estruturalmente forte. E aí isso gera um pequeno déficit de conta corrente, que é a soma da balança comercial com serviços, e que é muito mais... E aí os investimentos diretos, né, se sobrepõem a esse pequeno déficit de conta corrente. Então, sobram divisas no país. Então, ano passado, assim, a gente teve uma entrada líquida de divisas de 11 bilhões de dólares, mesmo com uma saída financeira na casa de 35 bilhões de dólares, né? E a saída financeira foi justificada por esse ambiente externo mais volátil, mais incerto, quando a taxa de 10 anos chegou a passar de 5%. Então, assim, aquele hedge clássico, ele deixou de existir. E olhando para frente, é difícil imaginar uma situação de uma forte depreciação do real. Tá? É óbvio, se lá fora o dólar global ficar forte, o real vai sofrer. Mas se isso acontecer, ele vai ter um desempenho relativo melhor do que outras moedas emergentes. E vale lembrar que não basta olhar apenas as contas externas em termos de balança comercial. O Brasil tem reservas cambiais de 350 bilhões de dólares e uma dívida externa pública pequena. Nós somos credores líquidos. A gente tem mais reserva cambial do que dívida externa pública. Então, se o real deprecia, a gente tem um ganho fiscal. Então, assim, esse é o nosso melhor fundamento. Vai ficar mais barato para ir para Disney. Esse é o nosso melhor fundamento. Então, se a gente aqui fizer o dever de casa, não fizer bobagem na área fiscal, o real pode ir para 4,50. Se lá fora... Olha, temos um número. Não. Sabe por que não fica mais barato para Disney? Porque as passagens aéreas estão extremamente elevadas. Esse é um bom ponto. E porque a Disney não para de repassar aumento. Eu estive, agora na virada do ano... A inflação nos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos. Isso é pra finalizar. Vou fazer uma pergunta agora para você, ou seja, posso fazer Claro, assumindo o papel de vontade. entrevistador aí. Você acha que essa nova política industrial, ela pode reverter esse cenário da balança comercial positivo no sentido de um aumento de importação de bens de capital, alguma coisa assim? Bens de transformação? Assim, um dos pontos que vem sendo criticados é o conteúdo local, né? Então, você... assim, é como se fosse uma política de substituição de importações, né? Privilegiando o conteúdo local. O grande problema dessa política industrial, isso é ruim, tá? Isso gera, na verdade, uma menor eficiência, aumenta o custo, uma menor produtividade, tá?
Não sei se, assim, a gente não sabe os detalhes, né? Se for bem sucedido, melhor ainda para a balança comercial, porque você teria um setor industrial que poderia passar a exportar mais e importar menos, né? Mas, assim, acho que a gente está reeditando, talvez, experiências que não deram certo no passado. Então, eu sou ainda bem cético com relação a essas políticas que vêm sendo anunciadas. E é engraçado porque quando você faz isso, né? Você pega um crédito que você daria por 10%, dá por 5%, e impõe que tem que ter conteúdo local, na prática você está fazendo alterar a estrutura de estímulos da economia. Então tem um cara agora que ele pode ter um retorno de 4%, o outro cara vai vender para ele por um preço mais alto, evidentemente, porque não tem como criar isso do zero aqui dentro. E aí uma outra empresa que tem um retorno mais alto vai ter que pagar mais caro para a dívida. Enfim, cria um caos ali no meio que você desestrutura todos os estímulos da economia inteira, né? E de novo, parece de novo, assim, a fixação no capitalismo de Estado, né? Sempre o Estado como um indutor do desenvolvimento, né? Enquanto, na verdade, assim, a discussão hoje deveria ser muito mais, assim, como avançar a educação no país, melhorar o ambiente regulatório, melhorar a infraestrutura e outra coisa. E o setor de serviços, né? A gente não deveria partir para serviços de alto valor agregado? Tecnologia, por exemplo, parece que a gente está ficando para trás, no que está andando lá fora, e pensando, assim, na velha indústria. Assim, qual indústria que você vai privilegiar? Parece um paradigma muito da década de 80. Novo, a montadora que não teve... Elas falaram que não iam demitir, demitiram, não cumpriram isso, e a gente não parte, né? É uma discussão que eu acho que estava discutindo isso antes de vir para cá. A gente não parte para carro elétrico. É óbvio que tem problema de infraestrutura, mas a gente não parte. Eu nem acho que é o carro elétrico, é o carro que vai dar certo no Brasil, nem que seja no mínimo híbrido, né? Mas porque a gente não tem infraestrutura. Mas não se discute isso. E aumentou outra vez de importação do carro elétrico, né? Benefício e tudo mais. E pegando um bom ponto, pegando esse gancho, eu lembro que em 2022 o Leandro escreveu que nenhum setor... na verdade, todo setor ou qualquer área vai ser irrelevante quando comparado à inteligência artificial. Você lembra disso, Leandro? Não lembro, mas eu concordo. Se eu escrever isso Aqui a gente tem a burrice natural, né? Eu falei no início do programa que eu sofro de um mal de memória. Então tenho dificuldade de lembrar. Eu me garanto no raciocínio. Então eu falo assim, eu presumo que o Leandro do passado pensou um pouco antes de falar isso. Espero que ele não tenha cometido nenhum deslize. E eu também concordo. Mas quando a gente traz essa inteligência artificial para o mundo dos investimentos, que é a nossa área, como você acha que a inteligência artificial pode ajudar daqui para frente, em partes já ajuda bastante, na melhor tomada de decisão para o investidor, sobretudo tirando aquele aspecto psicológico que às vezes tem do investidor? Eu vou te dar um exemplo prático de como eu já penso em usar isso na equipe. A minha visão vai ser sempre muito mais de como que eu tenho uma maior produtividade com a minha equipe. A gente tem 10 analistas, mas como que eu torno isso mais produtivo do que necessariamente como que eu ganho mais dinheiro. Porque você ficar mais produtivo acaba sendo algo que leva você a ganhar mais dinheiro. E aí, tem alguns exemplos muito práticos. Por exemplo, você ficar antenado o dia inteiro em notícia é completamente inviável. É um retorno de produtividade tremendo. Tem um estudo que mostra que a coisa que mais prejudica a produtividade é você trocar de tarefa. Agora, imagina a vida de um analista que ele fica o dia inteiro, ele está analisando uma empresa, aí tem que trocar para ver notícia. Volta, analisa a empresa, troca para ver notícia. Ele tem que estar atento o tempo todo. Isso é inviável. E eu acho que a inteligência artificial faz um ótimo papel em fazer algo que era trivial no mercado antigamente, que era fazer clipping de notícia e resumir. Só que ele consegue fazer isso em tempo real o tempo todo, te dá justamente o que você sabe que importa. Às vezes eu tenho um analista de agro, ele vai dar a informação que importa para o analista de agro. E outras coisas também. Ele consegue compilar toda a informação que existe na internet hoje e transmitir aquilo já pronto para o analista. O analista hoje ele faz um papel que eu acho que é do bibliotecário. Nunca tive contato com mas eu imagino que seja. Que é de você reunir muitas informações que estão dispersas por aí. Hoje você tem internet e boa parte das informações que você encontra sobre a empresa estão lá dentro. Então esse papel de você vasculhar tudo isso nos confins da internet e ver o que importa ou não é algo que toma muito tempo e é feito de forma manual pelo analista. Isso pode ser feito por inteligência artificial. Então eu vejo que ele consegue levar um ganho de produtividade. Eu não vejo como isso botaria em extinção algum analista, porque você ainda precisa tomar a decisão no final do dia. É uma questão que é risco e retorno. E o risco, normalmente, ele não é muito preciso. Ele é uma distribuição que cada um tem a sua ali dentro da cabeça e julga que aquilo é bem subjetivo. Então você precisa de alguém que você não conhece o modelo mental dela, mas ele se provou correto ao longo do tempo. Acho que o Warren Buffett é um pouco assim, né? Você não sabe exatamente qual conta ele está fazendo, mas o modelo mental dele existe e funcionou. Então talvez isso baixe. É meio parecido até com inteligência artificial. Você não sabe muito bem o que está acontecendo ali atrás, é uma caixa preta, mas você sabe que está funcionando.
E talvez você não precise entender. Seja legal entender, mas você não precisa, tá gerando resultado. Então, eu acho que nesse sentido vai ajudar bastante. Isso vai levar a uma maior eficiência de mercado. E aí, a consequência disso, eu acho que vão ter cada vez menos oportunidade. Não acho que vai ser do dia para a noite, com certeza. Tem também, assim, o mercado financeiro tem uma vasta área que dá para automatizar, todo mundo sabe disso. Acho que vocês fazem muito bem na Warren, inclusive, parte back-office, dá para automatizar muita coisa. Inteligência artificial, ela entra nessa sutileza. Eu não gosto desse uso de inteligência artificial que você para e você faz um uso muito direto. Assim, vou escrever aqui o que ela... Eu acho o uso que a Apple vem fazendo muito bom, por exemplo. Que você tá fazendo alguma coisa e do nada ele completa a sua frase perfeitamente. Você nem viu acontecendo a mágica? Essa é a grande sacada. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que vai ajudar bastante. E eu acho que vai ser um resultado para o investidor pessoa física no final, que ele não vai ter esse trabalho de entender a inteligência artificial. Ele só vai ver o resultado dele melhorando, o custo abaixando das coisas que ele consome, de um fundo, de, enfim, uma assinatura que ele pague, e ele tendo um retorno maior com aquilo. Então, acho que ele vai ver a mágica acontecendo, mas os bastidores, a equipe Disney vai fazer tudo acontecer por trás. Muitos consideram aqui o Luiz Barsi o Warren Buffett brasileiro, né? E fez história, sem dúvida nenhuma. E aí, fazendo um contraponto ao teu super acerto em C&A, de 185% no ano passado, eu lembro o Luiz Barsi falando que não compra varejo, né? Digo mais, ele disse que as empresas de varejo que ainda não quebraram, vão quebrar, né? Como você analisa isso, essa fala versus as oportunidades que tem no varejo? Inclusive, o Celso já citou que pode ser um setor muito interessante nesse ano. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Luísa, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Barsi pessoalmente. A Luísa, que é filha do Barsi. E sempre foi uma conversa muito boa. Assim, por mais que a gente tenha alguma divergência de filosofia de investimento, muita gente acha que isso você vai levar uma divergência pro pessoal. Gente, pelo amor de Deus, é tipo torcer para um time diferente. Assim, eu não me imagino ter uma discussão séria por conta disso. Mas essa visão dele tem fundamento. Por mais que eu discorde de que eu não devo investir jamais, tem um fundamento muito óbvio, assim, que é a premissa dele, e aí eu acho que é o ponto que diverge, é que ele vai criar uma carteira de aposentadoria, ele vai criar uma carteira previdenciária. A filosofia da Luísa também sempre foi essa, do pessoal de lá todo, é basicamente essa. Se você for criar uma carteira previdenciária, a qual você quer ter o menor trabalho possível, você não quer ficar olhando a ação todo dia, a melhor coisa que você pode fazer é não investir no setor que é volátil. E o setor de varejo é volátil, eu sempre falo isso. É um setor ruim, numa economia ruim, num país ruim e assim por diante. Dito isso, se a sua filosofia não é investir a longuíssimo prazo, nunca mais olhar suas ações nem vender elas, eu acho que você tem a oportunidade de investir no setor de varejo. Porque vão ter empresas que, por piores que sejam, estão sendo negociadas a um preço que é barato demais para você não investir. Vou dar um exemplo assim, eu fui num shopping esse dia, praça de alimentação e tava pedindo lá, e aí tinha as metas da loja do lado, assim. Eu vi lá, 90 mil reais, sei lá o quê, de faturamento mensal. Eu fiquei pensando assim, cara, essa loja pode estar mal. Ela pode, assim, tá dando, sei lá, desses 90 mil aí, os caras estão conseguindo fazer 70 mil, tá sobrando 10 mil de lucro todo mês. Seria ruim, a maioria das pessoas veria, o lucro não tá crescendo e tudo mais. Mas o quão ruim é? Significa que eu não vou pagar nada? Se eles me oferecerem vender por R$1 um negócio de 10 mil de lucro por mês, eu vou comprar. Por mais que seja um setor ruim, por mais que seja uma empresa que às vezes é ruim também. Então, a perspectiva que eu tendo a ter é essa, da C&A. Por exemplo, eu acho a C&A maravilhosa como empresa, como investidor? Não. Eu consumo C&A? Também não consumo C&A. O problema é, ela estava 600 milhões de reais na Bolsa de Valores, que parece muito para uma pessoa comum, mas se você for analisar em termos de empresa, é muito, muito, muito barato. E ela tinha um crédito tributário de 1,5 bilhão. Se eu fosse a loja Gênero, o que eu faço? Eu compro ela, levo crédito de 1,5 bilhão, paguei 600 milhões de reais, abato isso ao longo do tempo, trazendo um valor presente fazia sentido ainda. Assim. Fiscal aí pra... E ainda tinham outras coisas que poderiam acontecer. Simplesmente a empresa, ela tinha uma peculiaridade, né? Aqui no Brasil, todas as empresas que são de varejo acabam virando empresas financeiras também por conta da inflação. Você acaba considerando cartão de crédito e tudo mais. E ela, por uma história que é longa e tudo mais, ela foi uma das poucas que não tinha uma financeira própria. Era uma parceria com o Bradesco. E o Bradesco não tinha esse incentivo tão grande assim de fornecer o cartão, ou fornecer o crédito para os clientes dela, porque ele só colhia os juros que era pago. E ela colhia a venda. Quando você casa uma coisa com a outra, você pode abdicar um pouquinho dos juros para ficar com um pouquinho mais de venda e vice-versa. Como era separado, essa lógica não funcionava. Então, a concessão de crédito para os clientes dela não era tão boa assim. E aí, ela encerrou essa parceria com o Bradesco, foi começar a financeira dela. Só que olha como que tudo que é ruim pode acabar virando uma coisa boa. Nesse meio do caminho, teve esse problema todo de crédito. O juro subiu, os clientes das outras empresas começaram a ficar inadimplentes, começaram a não pagar, e ela era a única que não tinha concessão de crédito direito. Ela foi beneficiada por isso.
Enquanto todas as outras estavam mal das pernas, ela estava ok. Ela começou a ter resultados melhores, fez algumas mudanças lá que a gente já imaginava que ela faria. Começou a emitir os cartões, mas a emissão de cartão nem tinha tempo ainda para gerar alguma inadimplência. E aí, com isso, as vendas das lojas delas aumentaram, que era um grande gatilho que a gente tinha também. Enfim, tudo isso culminou para ela ter uma valorização muito grande. Mas ainda assim, quando me pergunto, a CA cresceu muito, melhorou muito, eu não acho que foi isso. Eu acho que ela realmente está muito barata. Se não tivesse acontecido nada com ela, ainda assim ela teria melhorado. E aí, eu não acho que isso significa que vale a pena você investir no setor de varejo mirando um prazo de 15 anos. Eu jamais ficaria com uma empresa de varejo por 15 anos. Eu acho que eu jamais ficaria com qualquer empresa, às cegas, assim, por 15 anos, porque o Brasil é muito complicado. Mas eu acho que se a sua perspectiva é de 1, 2, 3 anos, tem como você fazer esses investimentos e obter um bom lucro. Você citou o varejo, Celso. Você concorda com a análise do Leandro? Eu concordo e digo mais, eu não gosto de ter preconceito com nenhum setor. Só tenho com um, setor aéreo. Esse eu não invisto. Eu invisto com fornecedor para o setor aéreo. Se você falar Boeing, Airbus, Embraer, é uma coisa. O setor aéreo, não. Eu brinco como é que eles ganham dinheiro quando eles fazem IPO, quando eles fazem abertura de capital. Porque eles não ganham dinheiro. E se a gente olhar 20 anos para cá, a gente tinha Transbrasil, Varig, VASP. A Gol estava fazendo. Aí você não tem mais a TAM, que virou Latam. A Azul é mais recente. A Gol já está agora, a recuperação judicial nos Estados Unidos, essa discussão. Aí veio a Avianca, então você não tem as empresas que você tinha no passado. Então, isso, eu compro, esquece, setor aéreo, primeiro que eu não compro. Tem preço. Esse é o único setor por preço nenhum. Mas você não pode ficar com o setor, por exemplo, imobiliário, real estate. Não, porque ela tem um ciclo de 4 anos, desde que você compra um terreno, vai pensar que você vai construir, planejar, entregar chaves, é de 4 anos. Só que se você não encontrar um novo terreno, a empresa acaba. Ela não tem renda recorrente. Então, é um setor que tem um risco maior envolvido. Varejo é a mesma coisa. O que eu vendi no mês passado não significa que eu vou vender esse mês. Fora concorrência, shopping, inflação, crédito. Então, tem muitas variáveis que afetam. Quando a gente olha que o Barsi gosta de comprar, ele gosta de comprar muita empresa madura, que paga dividendos. É muito isso, uma carteira no prazo. Mas para mim também não existe. Que ação que você casaria. Não existe casar com uma ação, porque você não sabe se aquele setor vai continuar existindo, o que vai acontecer. Então tem vários... Porém, só não gosto de ter preconceito. O único que eu tenho é setor aéreo. E para você ver, só fazer um complemento, a própria Azul, no ano passado, chegou a ser, acho que, top 3 ações que mais tinham subido em algum momento, assim. Que, dependendo do prazo também, né? Se o cara tivesse ali um prazo de um mês, ainda assim ele teria ganhado dinheiro. Então, é muito mais uma questão de prazo do que necessariamente de filosofia de investimento geral. Eu investi em Azul. Comprei ponte aérea até final de junho. E com isso, a gente encerra aqui mais um episódio do Quem Paga a Conta. Agradecer a presença de todos vocês, convidados em especial, a presença do Leandro. Eu agradeço o convite. Muito bom. Esse foi o Quem Paga a Conta, um programa produzido pela Warren Investimentos. Agradecemos a Grand Cru pelos vinhos oferecidos e, é claro, agradecemos você pela audiência. Eu sou Luiz Pauli, CIO da Warren Investimentos e espero você no próximo episódio.